Fala galera, sejam todos muito bem-vindos hoje. Eu sou o professor Thiago Benoliel e hoje eu trouxe para vocês um assunto muito legal que é exatamente como que se pensa hoje, qual que é a ideia geral sobre a principal teoria evolutiva que existe no momento, ok? É uma teoria que é relativamente antiga, ela é ali de meados do século XX, mas que ela sofreu algumas modificações ao longo aí dessas últimas décadas, foram incorporadas algumas ideias, retiradas outras, e hoje ela se encontra realmente no centro aí das discussões do pensamento da ideia evolutiva, ok? Há, obviamente, a falta de integração ainda de muitos conhecimentos recentes que estão sendo descobertos todo santo dia, né? Principalmente na área de biologia molecular, né? de estrutura gênica, de cromossomos e tal, mas essa realmente é a forma mais moderna, mais recente que a gente tem de pensar de evolução até o momento. Tranquilo? Então eu estou falando claramente da teoria sintética da evolução, que é o nosso assunto de hoje. Então, indo lá para a nossa apresentação, essa teoria sintética de evolução, ela é chamada muitas vezes de neodarwinismo. Tem que tomar cuidado, tá, gente? Porque não necessariamente eles são sinônimos, tá? O neodarwinismo, ele surge ali no início do século XX com as propostas de um pesquisador que, segundo ele, conversou até com o próprio Darwin, né, no século anterior, e ele propõe algumas modificações às ideias originais do Darwin, pequenas modificações. E aí, essa nova concepção da seleção natural surge, né, o darwinismo. E aí, em meados do século XX, você tem realmente a criação da teoria sintética da evolução, baseadas no neodarwinismo, mas que incorporam a esse conhecimento toda a parte de genética e bioquímica que se conhecia até o momento, certo? Ao longo das décadas seguintes, a gente foi realmente incorporando outros conhecimentos, coisas mais aprofundadas em relação à genética, em relação à bioquímica, em relação ao funcionamento das nossas células, do nosso DNA. E aí isso realmente fechou a ideia geral hoje, né, de teoria sintética da evolução, tá ok? Quando a gente olha lá na figura, ó, percebam que existem 5 parâmetros que baseiam, que norteiam hoje a teoria sintética de evolução. O primeiro deles é óbvio, o mecanismo, né, de seleção natural, que é um mecanismo proposto originalmente pelo Darwin, com essas pequenas modificações que formaram o neodarwinismo, ok? Então, a seleção natural, ela trata, né, ali da pressão do ambiente para selecionar características, né, numa população diversificada. Você tem um segundo ponto, que é o cruzamento não aleatório das populações. Então, cruzamento aleatório é uma coisa que pode gerar uma mudança no perfil da passagem das características. Se o cruzamento é aleatório, essa passagem vai obedecer às ideias da seleção natural. Mas se o cruzamento não é aleatório, então em casos específicos, por exemplo, um casamento consanguíneo, né, ele pode gerar uma condição distinta na população que não obedeça às regras gerais de seleção natural, tá ok? Outro mecanismo evolutivo que a gente observa também, e foi incorporada essa teoria, é a ideia das mutações, recombinações, então alterações na sequência do DNA. Esse, gente, é o único fator que gera realmente novidades evolutivas, tá? Então a alteração no DNA é o que gera coisa nova. A seleção natural, ela só vai dizer se essa coisa vai aumentar na população ou vai diminuir ou vai se manter. Mas o que gera coisas realmente novas são mutações, beleza? E aí, a gente ainda tem a questão dos fluxos gênicos, que são muito bem representados por fluxos migratórios, tá? Então, migração de populações, de duas populações distintas, né, que possam se encontrar, e isso acabar gerando, né, uma mudança no fluxo de alelos e genes que estão passando de um lado para o outro, tá ok? E a gente ainda tem um fenômeno muito específico que é a chamada deriva gênica, que ela uma situação onde a seleção natural não explica a modificação das características. As características elas seguem por um caminho diferente e é um caminho aleatório, tá ok? E aí isso ocorre em alguns casos específicos, em algumas populações específicas. Então essas cinco ideias, elas são a base da teoria sintética de evolução. Ou seja, essas 5 ideias, elas explicam como ocorre a mudança das
populações, da característica das populações ao longo do tempo. Então isso é evolução. Evolução é a mudança das espécies, das populações, das características com o tempo. E aí essa ideia geral da teoria sintética, esses 5 fatores ali, são as coisas que vão dizer se essa população vai mudar para um jeito ou para o outro, ou vai evoluir de uma forma ou de outra, tá ok? Então eles seriam os mecanismos pelo qual a evolução acontece, certinho? Bom, indo lá para a figura então, a gente vai conversar sobre cada um desses mecanismos, começando aí pelo processo de seleção natural. É muito importante entender que a seleção natural está relacionada com a alta diversidade da população e com o sucesso reprodutivo de cada característica, certo? Quando a gente pensa que uma população mista, onde eu tenho diversidade grande, né? Todo mundo é de um jeito, cada um é do seu jeito ali. E aí você tem um ambiente que favorece um grupo específico, então tem uma população super diversa, mas tem um grupo específico que acaba tendo uma vantagem sobre os outros. Por quê? Por causa do ambiente. Então, sei lá, esse grupo ele tem uma resistência maior ao calor. E aí o planeta esquentou. Bom, mas eles são mais resistentes porque o planeta esquentou? Não, eles já eram, tá? Só que numa condição anterior isso era irrelevante, né? Não fazia diferença. Mas agora que o planeta esquentou e eles já eram resistentes ao calor, eles se deram bem. E aí eles continuam tendo filho, reproduzindo, vivendo. Enquanto que os outros que não têm essa mesma característica vão ficar mal. Não vão ter filho, vão acabar morrendo, vão comer pouco. E aí essa linhagem que não tem essa característica vai começando a diminuir ao longo das gerações. Enquanto essa que tem, vai tendo muitos filhos. E vai se tornando uma linhagem mais frequente daqui a pouco vai ser basicamente a nova população. Tá ok? Então essa é a ideia geral de uma seleção natural. Você ter uma população muito diversificada e que grupos específicos, características específicas levam a uma vantagem por conta do ambiente. Quem diz quem é vantajoso ou não é o ambiente. E cuidado, tá, gente? Às vezes uma característica que a gente acha que não é vantajosa, tudo depende do ambiente. Tá? Num ambiente específico pode ser super vantajoso ter qualquer característica. Certinho? Tá? Então isso é seleção natural. Voltando lá para a figura, tá, gente? Quando a gente fala de mudança de uma população, nós estamos falando disso aqui, ó. A frequência dos alelos muda, né? Então quer dizer que os genes que estão passando de uma geração para outra estão passando numa frequência maior ou menor, então está tendo uma alteração nessa frequência. Sempre que a frequência de alelos muda, você está tendo um fenômeno de evolução. Então se uma população, vamos lá, 1% da população apresentava olhos claros, e aí na próxima geração 10% apresenta olhos claros. Isso é uma mudança brusca, né? Então 10% apresenta olhos claros, poxa, mudou. Então esse é um processo de evolução acontecendo aí, tá ok? Você teve uma alteração nessa frequência, certinho? Bom, existem algumas formas de seleção natural que a gente pode dar uma olhada aqui na tela. Então, alguns processos, tá, que podem ocorrer de diferentes formas de seleção. Uma delas é a chamada seleção estabilizadora. Quando você olha a distribuição de uma característica numa população, você sempre tem aqueles caras que estão nos extremos dessa característica e aqueles caras que estão na média da característica. É óbvio que a maior parte da população vai estar na média, né? Então a distribuição fica essa curva normal, né? Onde a maior parte dela está aqui na média. Quando o processo de evolução, de seleção natural, ele favorece a média, exatamente aqui no meio, ó, então a seleção natural está aqui no meio, você vai ter essa população se mantendo. Então a população ela não se modifica e você vai ter realmente, né, uma frequência mais intermediária. As frequências das pontas podem acabar até reduzindo, né, e você acabar ficando com a população dessa forma, mais estabilizada, certo? Um outro tipo de seleção natural que pode ocorrer é você ter uma seleção direcional, aonde ela vai forçar uma seleção de um fenótipo mais extremo. E aí quando ela força essa seleção de um fenótipo mais extremo, a maior parte da população vai acabar vindo para esse fenótipo e o outro extremo vai desaparecendo. Os intermediários aqui, os indivíduos com a característica mediana, ela vai reduzindo, certo? E aí você vai tendo uma seleção mais voltada para essa característica extrema. Que seria, por exemplo, esse caso que eu falei, né, da adaptação à temperatura. Considerando um cara que é muito resistente à temperatura, é um fenótipo extremo.
E aí você teve uma seleção natural que forçou ali aqueles indivíduos a reproduzir mais, a ter um sucesso evolutivo maior, tá ok? E aí você acaba tendo essa formação, nessa curva formando mais para um lado extremo. E você ainda tem isso é chamada seleção direcional. E você ainda tem a seleção disruptiva, que é justamente quando você vai ter a seleção ocorrendo, uma maior frequência, um aumento da frequência, nos dois extremos. Então o cara que é de um jeito lá de um lado e o cara que é do jeito de cá acabam sendo selecionados e o cara mediano vai ter um prejuízo evolutivo, vai ter um problema aí e não vai conseguir se reproduzir tanto. E aí geralmente quando ocorre uma disrupção assim, isso é uma das formas que se tem de ter uma especiação, né? De você formar duas espécies aqui, né? A partir de uma espécie, né? Então de uma população só ela acaba, né? Se direcionando, né, para duas extremidades, tá ok? Então isso é uma seleção disruptiva, tranquilo? Então, voltando lá para a figura, ó, vamos dar uma olhadinha agora no processo de cruzamentos. Basicamente, tá, gente, quando você tem cruzamento que não é aleatório, então o cruzamento não está seguindo um padrão aleatório, você vai afetar os alelos, a frequência, a distribuição de alelos, de uma forma que não vai ter influência ambiental. Então, é por outros fatores, né? Como é o caso, por exemplo, de autofecundações. Tá? Isso pode acontecer se há um favorecimento de autofecundação, você acaba não tendo a ação da seleção natural da forma que deveria ocorrer, né? De forma aleatória e branda, né? A mesma maneira ocorre quando você pensa em cruzamentos consanguíneos. Então, se há um favorecimento de uma população a cruzar com indivíduos próximos, né, da família, isso também tende a não formar, né, a não ter a seleção natural atuando de forma ampla, né? Isso acaba aumentando a frequência de alguns alelos, especialmente quando a gente pensa em alguns alelos recessivos. No caso de famílias dessa forma, quando cruza, né, uma família, por exemplo, na Inglaterra, né, na Europa, era muito comum você ter esses casos de cruzamento entre os reis, né, e os primos e todo mundo que era ali da família real, né, da nobreza. E aí, por conta disso, doenças que eram recessivas, elas acabavam aparecendo com maior frequência, porque a chance de um alelo recessivo desse raro estar presente na sua família é maior do que você cruzasse com alguém de uma população, de uma família diferente. Então, quando você cruza com a sua própria família, você tem uma chance maior daquele alelo estar na outra pessoa também. E aí acaba formando fenótipos recessivos, né? E aí isso acaba gerando situações deletérias e tal, né? Problemas de saúde, enfim, né? Então esse tipo de cruzamento não é aconselhado por isso, porque ele acaba até reduzindo a diversidade genética, certinho? Muito bem, voltando lá para a figura, a gente tem então o próximo processo sendo o processo de mutações. Mutações, gente, são, né, em forma bem direta mesmo, alterações na sequência do DNA. Mudou o DNA, isso é uma mutação. Existem formas de mutações, e aí muita gente pode tratar de uma maneira diferente, tá, o termo, que seria, por exemplo, um fenômeno de recombinação. Numa recombinação, um pedaço de um DNA ele vai para outro pedaço. Você tem uma troca, ou um pedaço vem daqui e vai para lá, né? Então, esses são fenômenos de recombinação. Recombinação pode ser homóloga, como ocorre lá no crossing over, né? Naquele momento, durante a meiose, você tem lá a recombinação homóloga dos cromossomos, né? Ou pode ser uma recombinação aleatória, tá? Você tem fenômenos de recombinação no nosso DNA, né? E todos eles vão gerando diferenças e coisas que geram diversidade. A mutação em si, uma alteração na sequência de DNA, ela vai alterar a proteína. Ela pode, né, alterar a proteína. E se ela altera a proteína, altera a característica. Então, por exemplo, vamos supor que eu tive um filho de cabelo claro. Então, meu filho, aliás, melhor, meu filho nasceu ruivo, certo? E aí, eu tenho cabelo preto, minha mulher tem um cabelo preto. Eu falei, uai, tá acontecendo alguma coisa aí, né? Aí eu olho meu vizinho é ruivo. Muito suspeito, né, gente? Aí eu vou lá, faço um ensaiozinho, um exame de DNA, né? Sou isso mesmo, então vou lá, fiz um exame de DNA, olhei. É meu filho, olha aí, né? Então é meu filho, é da minha mulher, é da gente mesmo, ele nasceu ruivo. Ué, mas será que eu tenho um alelo para ser ruivo? Aí eu olho lá no meu DNA, não tenho. Aí eu olho da minha mulher, não tem. Falei, que esquisito, o que será que aconteceu? Pode ter sido uma mutação.
Então, nos meus gametas, lá no meu espermatozoide, eu sofri uma mutação, ou no óvulo da minha mulher ocorreu uma mutação. Essa mutação, ela gerou o meu filho, e o meu filho nasceu com ela, e aí essa mutação era lá nos genes relacionados à cor do cabelo, e o menino nasceu ruivo. Olha aí, né? Então, a chance é mínima, tá? A chance é muito baixa disso acontecer, mas pode acontecer. E essas novidades são coisas que vão acontecendo o tempo inteiro e vão gerando, tá? Coisas novas. Se essa característica nova gerada, ela for uma característica adaptativa para o nosso ambiente, então a seleção natural trouxer a ela, né, der a ela uma vantagem em relação às outras, essa característica pode se fixar na população. E aí esse meu filho vai ter vários filhos e todos eles podem ter a característica que ele tem e eles vão ter também vários filhos, e isso vai aumentando, 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 e você acaba tendo, né, ali um sucesso evolutivo, uma mudança na frequência da população, tá ok? Então as mutações, elas geram essas novidades. Eu falei de ser ruivo é uma coisa que a gente já tem na população, né? Mas e se fosse ter o cabelo verde? Sei lá, poderia, né? Uma coisa doida, assim, uma proteína que a gente nunca viu, e o cabelo ficou verde. Então, novidades evolutivas ocorrem por conta dessas mudanças no nosso DNA, tá ok? Então todos esses fenômenos, né, de alteração no DNA promovem novidades evolutivas, certinho? Essas novidades, tá, gente, elas só vão ser passadas à frente, só vão ser hereditárias se for nos gametas, se for em célula germinativa, tá ok? Se for aqui, sofreu uma mutação no meu braço, isso aí é ruim para mim só, tá? Posso ter um câncer aí. Mas isso não é passado à frente, tá? Essa característica aqui nesse DNA não é. Só se for em célula germinativa. Beleza? Muito bem. Então, voltando lá para a figura, ó, a gente tem um outro fenômeno que é o fluxo gênico, né? Na figurinha bem bonitinha aí, né? A gente tem um besourinho de uma população, um besourinho marronzinho, tá migrando ali para uma população verde. Depois de um tempo, a introdução, né, desse alelo marrom vai modificar essa população verde, tá? E ele pode introduzir. E se for uma modificação que seja vantajosa nesse ambiente, você pode acabar aumentando essa frequência. Quando o fluxo gênico assim, ele é contínuo, sempre vai estar passando besouro de um lado para o outro, isso acaba gerando uma miscigenação, né, entre os dois grupos, e aí acaba diminuindo o processo de especiação, tá? Que foi o que aconteceu com a nossa espécie, né? A gente tinha grupos distintos, né? Então tinha a nossa comunidade europeia, você tinha a comunidade aqui da América, né, pré-colombiana, você tinha a comunidade africana, você tinha lá a asiática, então eram grupos diferentes, né, todo mundo ser humano, e aí em algum momento a gente começou a se encontrar todo mundo, aí no que se encontrou todo mundo começou a ter filho com todo mundo, né, e aí foi criando raças mestiças e misturando, hoje em dia todo mundo é mestiço, né, Brasil mesmo, não existe essa, né, todo mundo realmente tem, tá, uma miscigenação muito alta, e realmente isso foi por conta de fluxos migratórios, de fluxo gênico, tá ok? Então com certeza eu tenho na minha linhagem, né, no meu DNA ali, uma linhagem que pode ter vindo da Europa, da África, da Ásia, de qualquer lugar, do própria América colombiana, pré-colombiana, tá ok? Então isso, o fluxo gênico gera isso, acaba gerando essa miscigenação que acaba diminuindo a possibilidade de especiação entre populações diferentes, tá ok? Então, voltando lá para a nossa ideia, né? Esse movimento, tá, gente, é sempre muito dado para a questão migratória, mas é possível, tá, você ter também um fluxo gênico no caso de dispersão de gametas. Isso é muito comum, por exemplo, quando a gente está falando do grão de pólen, né, que ele pode ser transportado por um animal até um outro local muito distante, né? Então duas populações que não tinham contato acabam tendo um fluxo aí de genes que está vindo naquele grão de pólen, tá ok? Então isso também é uma forma de fluxo gênico que a gente observa. E aí, para fechar, nós temos a deriva gênica. Deriva gênica, gente, é um caso muito peculiar que vai acontecer em populações pequenas. Alguns eventos específicos, eles podem levar uma população a ficar pequena. Por exemplo, uma grande catástrofe, né? Então, a grande catástrofe pode levar uma população a ser muito reduzida, de forma muito aleatória, dependendo da catástrofe, né? Sei lá, uma erupção vulcânica, uma coisa assim. E aí aquela população que sobra pode acabar tendo mais de um tipo de característica do que do outro.
Coincidência mesmo, né? E aí na hora que aquele grupo pequeno, que ficou mais com uma característica do que da outra, na hora que ele vai reproduzir e ter filhos, uma característica que não era adaptativa da população começa a variar de forma aleatória, porque a população é pequena. E ela vai aumentando e não foi por fatores, né, de seleção, de coisa do tipo. Então, em populações pequenas, o efeito aleatório acontece muito, né? E esse efeito aleatório pode ter um resultado previsível, né? É uma ideia um tanto estocástica, né? Seria mais ou menos você jogar, tipo, vou jogar um dado aqui, né? Dado de 6 faces. Eu jogo, a chance de eu tirar 1 é 1 em 6, né? Mas é muito difícil eu conseguir tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Mas é possível. Se eu for jogar aqui, pode ser que aconteça. E se acontece, vocês percebem que a sequência tem uma lógica? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Sim, mas ele foi gerado por um fenômeno aleatório, né? Então essa é uma ideia estocástica, né? E é a mesma ideia que ocorre na deriva gênica. Você pode ter um evento aleatório e que acabou gerando uma mudança na frequência dos alelos na população de forma aleatória, mas que acaba gerando dá um empurrão numa direção. Então você acaba tendo um fenômeno evolutivo por conta de eventos aleatórios, tá ok? Isso é comum em populações pequenas. População grande, esse efeito é totalmente reduzido, tá? É praticamente insignificante, desde que ela tenha cruzamentos, né, aleatórios. Certinho, gente? Tá? Então, olhando lá na imagem, ó, a gente tem aqui um caso bem legal, que é o caso aqui da garrafa, né? Esse caso é exatamente o efeito gargalo que está escrito ali, ó, que é quando você tem uma população muito miscigenada, estão vendo? Amarelinho e azulzinho, né? E aí, você, por conta do gargalo da garrafa aqui, ó, na hora que eu viro a garrafa num potinho, veio mais bolinhas azuis. Coincidência, tá? Então veio mais bolinhas azuis que amarelas. E aí, quando essas bolinhas azuis vão se reproduzir aí na história, né, você acaba tendo a nova população sendo formada por mais bolinhas azuis do que amarelas. Então mudou a frequência dos alelos que tinha originalmente, que era uma frequência mais mista entre amarelo e azul. E agora a gente tem mais azul que amarelo. Sacaram a ideia? Então isso é um efeito de deriva gênica. Quando a população ficou pequenininha, você acabou tendo esse efeito, né, aí. Então esse é o efeito gargalo, né? Um outro efeito, que seria o caso de uma catástrofe, por exemplo, uma coisa assim, né? Um outro efeito que a gente observa também é o efeito fundador, tá? O efeito fundador é quando uma parte de uma população ela vai para uma região que não era habitada, uma região que não tinha ninguém daquela população lá. E às vezes essa população que foi para lá era uma parte da população que não continha todos os alelos, toda a diversidade que a população original tinha. E aí quando ele vai para lá, gente, ele chega lá nessa nova região, né? Ele acaba se desenvolvendo com os alelos que ele tem. Então vira uma população pequena que vai se desenvolver ali e isso acaba gerando esse fluxo aleatório de genes, uns aumentam, outros diminuem, né? E acaba formando uma nova população com uma frequência diferente da original, tá ok? Então rolou uma deriva gênica nesse caso. Certinho, gente? Então, isso é entendido? Ó, a gente já consegue agora resolver umas questõezinhas aí a respeito da teoria sintética da evolução. Então, vamos lá, um cargo de técnico aí da UFRB. Remanescentes ou fragmentos florestais podem diminuir populações muito reduzidas e isoladas de outros fragmentos. A fim de minimizar a possível extinção destas populações, ações conservacionistas podem ser aplicadas. Dentre essas ações, podemos apontar a criação de corredores ecológicos ligando esses fragmentos florestais. Isso aí, galera, que eles estão falando é estrada, né? Você fazer umas estradas assim no meio das florestas, você acaba isolando um lado do outro, tá? É você manter aquelas áreas de preservação ambiental que são pequenininhas, né, numa fazenda, e aí a próxima área lá longe, e aí as populações que viviam nessas áreas tudo junto, elas ficaram isoladas, tá? Eles estão falando sobre isso. E a ideia é de você criar um corredor ecológico entre os dois, né? Esses corredores possibilitam o livre trânsito de animais e a dispersão de sementes das espécies vegetais entre os fragmentos. Isso permite o fluxo gênico entre as espécies da fauna e flora e a conservação da biodiversidade, né? Então, uma ideia de você manter a biodiversidade. Sem a utilização dos corredores florestais, essas populações reduzidas e isoladas estariam sujeitas ao processo de extinção, cujo fator evolutivo denominado... Gente, eles seriam, o principal fator aí que estaria associado a isso seria justamente a deriva gênica, porque a gente tem uma população muito pequena. E aí, nesse caso, quando você tem
uma deriva gênica dessa forma, né, uma população pequena, isolada, a gente pode realmente ter o caso de uma população ser extinta. Porque as características que ficaram ali naquela região pequenininha não são suficientes para dar uma diversidade. E aí, na falta de diversidade, qualquer mudança ambiental, extinção. Né? Então, a deriva gênica acabaria gerando esse problema aí nos alelos. Então, você gerar um fluxo migratório permite que a deriva gênica fique menos expressiva, porque a gente vai ter combinações maiores, né? E a população acaba integrando mais, né? Uma população maior. Certinho? Então, lá na questão, a gente fica na letra A, deriva gênica. A próxima, ó. De biólogo lá da UFF, o tipo de seleção natural em que os membros médios da população, aqueles com fenótipos intermediários, tendem a ser favorecidos, bom, é aquela curva onde você tem o favorecimento bem do intermediário aqui assim, né? Então isso daí é uma seleção estabilizadora, letra B de bola, bem facinho essa daí, hein, gente? Tá? Então, a gente tem aqueles vários tipos, né? A seleção que ela é disruptiva, a que forma as duas, né, na lateral, né? Aquela que é direcional, que vai jogar para um lado, né, um dos extremos, e essa que apenas mantém ali na média, né, da característica. E por último, a gente tem agora aí uma de perito, tá, de 2008, que vai falar o seguinte, lá da Polícia Civil do Piauí. No próximo ano comemora-se, então, na verdade foi esse ano, né, 2019, comemora-se 160 anos da publicação do livro A Origem das Espécies, obra que coroou um extenso trabalho de Darwin e foi um marco no estudo da biologia. Sobre os processos evolutivos, assinale a proposição incorreta. Letra A. As mutações nem sempre são herdáveis, ruins ou espontâneas. De fato, se a mutação ocorrer numa célula aleatória, né, tipo numa célula, sei lá, do meu braço, não é, né? Não é herdável. Ruim depende de que mutação que é, né? Então também não pode ser ruim. E às vezes também não é espontânea, tá? Você pode ter mutações induzidas, né? Certinho? B. Então tá correta essa, ele quer a incorreta. B. A seleção natural atua sobre a diversidade genética das espécies. Indivíduos com maior valor adaptativo são aqueles que deixam o maior número de descendentes. Essa é a lógica básica da seleção natural. Quem tem um maior valor de adaptação, né, geneticamente, ele acaba, né, gerando mais descendentes e isso direciona o fluxo de alelos, né, a frequência dos alelos. C. A migração permite que se estabeleça fluxo gênico entre populações diferentes, diminuindo as diferenças genéticas entre elas e reduzindo a chance de especiação. É exatamente isso, né, gente? Foi o que aconteceu com a nossa espécie, é o que acontece sempre que você tem migração e encontro, né, de diferentes populações. A D. A deriva gênica, né, são alterações nas frequências alélicas ao longo das gerações, resultantes do acaso. É um processo evolutivo aleatório, até aí certíssimo. A frequência alélica tem tanta probabilidade de aumentar quanto de diminuir. É exatamente isso, gente. A deriva gênica, os alelos podem subir e descer, né? E aí nem sempre isso é um processo bom, porque você é uma população muito pequena, um alelo pouco adaptativo ele pode acabar aumentando e isso levaria uma espécie à extinção, né? Então, a deriva gênica ela ocorre em populações pequenas dessa forma, totalmente aleatória ao acaso. E na E, o acasalamento entre indivíduos aparentados, ou seja, uma endogamia, né, um casamento consanguíneo, aumenta a frequência de alelos deletérios na população. Ai, aí tem um peguinha, gente. Então, vamos lá, ó. Alelos deletérios são aqueles que causam doenças graves e que muitas vezes não chega nem a nascer ou que morre antes da reprodução, né? Quando você tem muito casamento consanguíneo, esses alelos deletérios, o fenótipo deletério ele surge mais, porque você vai ter a combinação dos homozigotos, certo? Mas essa simples combinação de homozigoto não faz você ter esse alelozinho, o azinho ali que causa a deleção, ele aumentar na população. Não faz. Até porque quando nasce, muitas vezes, dependendo da doença, esse alelo deletério, o cara vai morrer antes de reproduzir. Então você acaba reduzindo, né?
E de certa forma, não vai ter um efeito real na frequência em si, tá bom? Então os acasalamentos consanguíneos, eles diminuem diversidade. Isso é um fato, diminui a diversidade. Mas eles não fazem esse alelo deletério aumentar na população, não. Ele pode fazer um indivíduo nascer, ou dar uma maior chance do indivíduo nascer com aquele característico homozigota. Aí tudo bem, tá ok? Mas não realmente de você aumentar o alelo. Tranquilo? Então essa tá errada, tá? Então cuidado aí com essa questão. Letra E de escola é a incorreta. Certinho, pessoal? Então, é isso aí por hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então dá uma estudadinha forte. Essa é realmente a ideia geral sobre evolução e vocês precisam estar muito atentos a cada um desses tópicos, a cada uma dessas discussões. Muitas questões de concurso são baseadas nessa ideia que a gente viu hoje. Certinho? Então, bons estudos e até a próxima.